Hoje eu vou mostrar para vocês a história do trawler Gulliver, que de um barco abandonado em São Sebastião retornou à vida em grande estilo pelas mãos do Sr. Najib, um experiente velejador que trouxe de volta toda a glória e brilho desse barco. Vamos conhecer um pouco essa embarcação e a história contada pelo próprio Sr. Najib. Sr. Najib, onde o senhor encontrou o Gulliver e qual que foi o seu fator motivacional para trazer ele de volta à vida? Olha, o Gulliver, eu tenho um amigo que negocia barcos comigo já há mais de 20 anos e ele tinha me mostrado o Gulliver estava em São Sebastião, abandonado, no seco, dentro de uma garagem, né? E a ideia era trazer um barco de volta, um trawler, principalmente um trawler. Eu gosto dos cascos trawlers, dos cascos deslocantes, e um barco que tivesse tido uma vida de grandes navegadas, como teve o Gulliver, e depois abandonado, restaurar ele, trazer ele à vida, mas num formato diferente, né? Eu não imaginava realmente que eu ia fazer tanta coisa no barco. O barco me decepcionou um pouco quando chegou, porque realmente ele estava muito estragado, né? A madeira estava bem comprometida, ele era todo de pé por dentro, estava com uma infestação de cupim, muita umidade. Descobri que o barco foi construído, ele foi bem construído, um casco bem construído, mas a montagem era muito material civil, muito vazamento. Conclusão, tive que pensar em refazer o barco novamente. E aí o que me estimulou foi esse projeto, né? Estudar o casco, navegar um pouco com ele, em mares até com condições adversas, até com algum risco. Descobri que o casco é um casco navegador. Depois de levar 4 meses para desmontar o casco, fazer todas as medições, salvar esse casco. Na verdade ele não tinha grandes defeitos, ele não tinha alterado as medidas da estrutura dele, não tinha osmose na fibra, a fibra seca de 1,5 polegadas favorecia muito, era um casco pesado, mas muito bem projetado. Eu só queria levantar a borda falsa para ele ficar um casco mais alto, enfrentar melhor as ondas, dar mais segurança para quem navegasse nele, né? Num para-corpo junto ao guarda-mancebo. Então fizemos tudo isso, fizemos as alterações de casco. Ele tinha uma polpa, ele tinha sido acrescido de uma polpa de 6 pés, mas era uma polpa que estava dando movimento, estava atrapalhando a navegação e estava perigosa. Nós refizemos tudo isso, tornamos essa polpa de 6 pés uma parte do casco aproveitável, né? E aí refizemos o casco e aí começamos a pensar, 4 meses depois, no projeto interno. Mantivemos uma estrutura básica, estrutura original de 2 cabines, e redistribuímos os pesos e tudo aquilo de equipamento adicional no restante. Tivemos uma atenção especial com os projetos elétrico, hidráulico e eletrônico. Eu queria que nós fizéssemos uma construção diferente daquela que se percebe na maioria das reformas e das construções náuticas aqui no Brasil, dentro de um padrão americano, um padrão que pudesse ser homologado lá fora. Importei tudo, trouxe tudo importado, trouxe muita novidade, fizemos muita coisa nova, atualizamos o barco, fizemos uma suíte grande. Eu tenho 15 metros quadrados de suíte, com armários muito bem projetados, já com cabeça de velejador, né, de dono de veleiro, diferente do barco a motor. O armário é acondicionado nas partes internas do casco. Então fizemos muita coisa nova. Rebatemos esse casco internamente com uma placa de material reciclado, tubo de creme dental, que ainda não tinha sido utilizado em náutica. Fizemos testes de 6 meses com essa placa. Ela é uma placa de absorção zero de umidade, de água. Ela não se extingue no fogo, ela tem muito resistente ao fogo. Quer dizer, fizemos um barco todo, o casco todo protegido com essas placas, as anteparas internas. Essas placas foram todas coladas com
60 tubos de Sikaflex e mais 6 mil parafusos de inox. Quer dizer, um barco que não range, é um barco bem estruturado. Não ficou pesado, que ele substituiu uma estrutura de IP muito pesada que tinha antes. Colocamos muito equipamento novo e ainda assim conseguimos ganhar aí alguma coisa em peso. Agora fizemos um projeto eletrônico maravilhoso, completo, SINRAD com um integrador Cizone. Projeto elétrico todo backupeado. O barco é bem complexo em termos de distribuição elétrica, mas ele consegue, se ele tiver problemas em parte da elétrica, outra parte da elétrica continua funcionando em condições de deixar o barco navegar. Então tudo foi pensado em termos de segurança da navegação. Equipamentos importantes como o bow thruster, leme, piloto automático, são todos backupeados. A parte eletrônica, elétrica é backupeada em hidráulica. Quer dizer, eu sempre vou ter o barco funcionando da maneira mais simples possível. Quer dizer, é um barco que pensa em segurança e é um barco feito para navegar em qualquer mar, né? Eu digo que é um barco para atravessar furacões, né? Eu tinha originalmente 8 mil galões de águas de expulsão do casco em bombas acondicionadas no casco. Hoje esse barco tem 45 mil galões de expulsão de carro. Quer dizer, tudo nele ficou exagerado em termos de padrão de segurança. Também queria um barco muito iluminado, e isso é muito complicado em barco. Então a gente testou alguns LEDs que a China fabricava já no padrão europeu. Eu trouxe esses LEDs da Suécia e da Holanda e consegui colocar 342 pontos de luz dentro de um projeto elétrico muito bem calculado, gastando apenas 16 watts. Entendeu? É um barco que parece uma árvore de Natal acesa, ele me dá toda a luz que eu quero, consome muito pouco. Tínhamos 2 bancos de bateria muito ruins, agora temos 4 bancos de baterias, em torno de 2.000 amperes aí de baterias, uma autonomia de mais de 70 ou 80 horas, um cálculo aí aproximado. Quer dizer, é um barco que tem muita autonomia de bateria. E é isso. O que nós conservamos do barco original, 2 motores novos que tinham sido colocados no barco, que são motores muito simples, são motores Mercedes-Benz 366, que eu acho que é o mais indicado para navegação, porque você conserta ele em qualquer situação adversa em alto mar. Um motor muito simples, mecânico. Nós exageramos nos comandos do barco, trazendo comandos inteligentes Glendyne, que normalmente não vêm para o Brasil. E esses comandos, eles têm uma caixa de transferência de comunicação com motor mecânico, que são perfeitas. Então é um duplo comando para o flybridge e para o comando interno, que ele evita erros do marinheiro. Então ele é um comando super inteligente e conversa muito bem com motores mecânicos. Então esse conjunto ficou muito bom. Um motor fácil de consertar e um comando excelente para você ter uma navegação com alta tecnologia. De resto, fizemos tudo aqui, né? Alteramos toda a estrutura de janelas, portas, modernizamos. Na suíte separamos área de banho de área de banheiro. Quer dizer, tentamos trazer o barco para uma condição muito mais moderna. E hoje é um barco completo. Não cometemos nenhum erro grave. A primeira navegada já mostrou que ele não tinha graves defeitos, navegava bem, com um top de 15 nós, perfeito, não teve, não empopou e nem aproou. Quer dizer, ele foi um barco, desde que a gente colocou na água nos primeiros testes, ele sempre foi um barco estável. Isso quer dizer que a distribuição de peso que nós fizemos foi muito bem pensada, né? Mexemos até no flybridge, fizemos uma capota de fibra de carbono com apenas 16 kg para evitar o balanço, né? E pesos excessivos na alta. Quer dizer, reduzimos o peso de um bimini que pesava mais de 40 kg por hora. Quer dizer, isso ajuda na navegação. O barco se tornou cada vez mais estável a cada modificação que fizemos. Mexemos em tudo. O barco é cheio de novidade. Então eu não consigo lembrar tudo que a gente fez que causou assim
uma boa impressão para o pessoal que constrói, que não tinha visto aquilo ainda. Entendeu? Então, interruptores de luz que nós mesmos fizemos, importamos peças, montamos, então, painéis que foram laminados e feitos aqui, fizemos um monte de coisa nova. Né? O maior prazer é assim, ter dado certo. Né? Eu acho que o grande segredo foi a equipe que eu montei, que eu tenho o meu skipper, o Jaba, e o nosso engenheiro, arquiteto, marceneiro, que é o PT, e juntos a gente conseguiu realmente criar um barco bastante interessante. E do layout original que o senhor recebeu, o layout continua o mesmo, só modernizou? Modernizou. Vamos considerar o layout, as cabines estão nos mesmos lugares. Certo. O banheiro de proa ficou no mesmo lugar, a gente só modernizou ele. Na popa a gente mudou, a cabine está no mesmo lugar, mas a gente mudou toda a estrutura. E depois criamos muitos espaços que antes eram perdidos, porque quando você constrói, como você constrói um veleiro, você aproveita todo o cantinho do casco para distribuir peso e aproveitar espaço. Então hoje eu tenho armários debaixo dos degraus da escada, eu tenho uma casa de máquinas que foi dimensionada dentro de um espaço que já existia, ela acabou crescendo mais de 4 metros quadrados pelos cantos. Né? Então, coube mais equipamento, mais luminosidades, mais espaço para trabalho. Né? Então, é repensar o barco, modernizar um barco. Né? É o mesmo Gulliver, só que navegando melhor, navegando um pouco mais rápido, mais estável e muito mais moderno. Senhor Agib, o senhor passou um ano de muita pesquisa, estudo, olhando, analisando materiais americanos para incorporar. Não só americanos, fui aos Estados Unidos, conheci bastante coisa lá, né? Mas pela internet conversei com muita gente da Europa, até da China, né? Troquei muitas informações, estudei bastante sobre hidrodinâmica, quer dizer, gastei dias e noites de um ano inteiro aprendendo um pouco de náutica, na medida em que eu não me sentia conhecedor de nada. Né? Eu tinha uma equipe boa, que conhecia bem de manutenção e construção, e eu tinha que estar no nível, pelo menos no nível deles, para que dentro desse diálogo, tudo que tivesse na minha cabeça em termos de projeto, eles pudessem realizar com segurança e dentro das melhores características de navegação. E eu acho que consegui, aprendi bastante coisa de hidrodinâmica, de construção, e coloquei na prática com a minha equipe nesse barco e erramos muito pouco. Pequenos erros que são naturais de uma construção dessa complexidade, mas erramos muito pouco. E qual que foi o tempo total de obra dele, seu Agib? Gastamos 1 ano e meio, né? Eu acho que nós faríamos em 1 ano. Levamos 4 meses mesmo pensando no projeto e desmontando o barco, que foi o mais difícil. Né? Desmontar sem prejudicar o casco e desmontar de uma forma que a gente já fosse pensando no projeto que a gente ia construir. Né? Além do projeto elétrico e eletrônico, nós temos também um projeto hidráulico muito bem pensado, tudo importado, padrão Wales, mangueiras para evitar cheiro na base, na base do esgoto, tratamento de esgoto, expulsão de esgoto, quer dizer, ou seja, saída de esgoto para quando as nossas marinas estiverem preparadas para retirar o esgoto do barco, consigo fazer tratamento do esgoto e devolver para o mar um material menos poluente. Né? Toda a linha de água é pressurizada, são 2 linhas de pressurização. As grandes lanchas normalmente usam uma, eu tomei o cuidado de usar 2 para não perder pressão de água, pressão de líquido em qualquer parte do barco. Então ficou muito bem feito, um projeto muito bem feito. Mantivemos os tanques originais, fizemos limpeza, tratamento, tudo. A mesma capacidade de combustível de 2.500 litros, que dá para fazer uma navegada longa. Acho que fazemos São Paulo a Vitória sem pensar em combustível. Adicionamos um conjunto de escorvação para fazer esse diesel estar sempre se movimentando dentro da embarcação para não perder qualidade.
Fizemos muita coisa na parte hidráulica. E o mais importante da parte hidráulica são os backups de tudo aquilo que é elétrico e eletrônico importante para a navegação, que está lá previsto na forma hidráulica. Certo. Estamos colocando agora um dessalinizador para a gente aproveitar quando conseguimos achar algum mar limpo, né, e fazer um pouco de água doce. E outros tantos equipamentos aí que eu agora não consigo lembrar. Frescura da minha parte, eu queria uma plataforma de desembarque que eu tinha visto na Europa, e que era a Ângelo Gandola, que não vem para o Brasil. Ela só é aplicada nos grandes iates, é o primo da Opac Mari, que Opac Mari é a marca que vem para o Brasil, mas o Ângelo Gandola faz umas plataformas especiais, usa em grandes iates, e só tem na Europa, né? Preço, não sei lá o que, mas eu consegui trazer uma e a nossa traineira, o nosso troller é muito simples, tem uma plataforma de 3 metros da Ângelo Gandola. Então, Seu Najib, e o senhor, como um grande velejador que é, conhecedor desse mar, e o Gulliver tem um irmão bem famoso, quais são os planos para ele, para o Gulliver? Para onde o senhor vai navegar com ele? Na verdade eu não tenho planos, até tinha feito alguns planos, eu estava pensando em tirar um ano, agora e ir até os Estados Unidos com ele, navegando, conhecendo aí pela costa os lugares que eu não conheço, mas eu tenho que esperar que a minha saúde me permita, nesse momento ela não permite, então talvez seja o que a gente vai fazer com o Gulliver daqui a um tempo, mas eu não faço grandes planos, porque se aparecer alguém apaixonado pelo Gulliver amanhã, eu vendo ele com o maior prazer, eu não tenho esse tipo de apego, porque o meu maior prazer vai ser já me aplicar no próximo casco e construir um outro barco. Temos aí 2 linhas, né? Resgatar um barco antigo da década de 60 e fazer um trawler todo adaptado para pessoas especiais com a sua cadeira de roda, um capitão com a sua cadeira de roda. Então temos essas 2 linhas para seguir nesse momento. Se alguém comprar o Gulliver, eu começo um outro projeto, não tenho problema nenhum com isso, não tenho nenhum apego. O prazer que eu tenho com o Gulliver, é lógico, é ter iniciado nesse mercado, na náutica, até porque meu conhecimento era muito pequeno, e no primeiro grande projeto ter dado tão certo como deu com ele. Então, quer dizer, a pessoa que comprasse o Gulliver tem realmente um barco para navegar em qualquer mar. Tá certo. O senhor gostaria de acrescentar algo mais? Não sei, cara. Eu tenho tanta coisa para dizer, para falar. Eu estou contratei uma agência, estou fazendo um book para o Gulliver, porque eu acho que é um registro importante da minha vida, eu acho que é uma obra importante. Eu fiz tanta coisa em empresas e negócios, eu nunca tinha parado para construir alguma coisa, né? Assim, com esse formato. Então estou fazendo um book que vai a todos os amigos, e isso é importante para mim, né? Acho que tão importante quanto começar um outro, pois essa é a minha vontade de começar um outro.